cada um de vocês que estão aí, pensem sobre isso também. A importância da gente ter empatia, se colocar no lugar do outro. Eu vou ter Alzheimer amanhã? Eu vou ter doença de corpos de Levy amanhã? Eu não sei se eu vou ter. Eu sei de uma coisa, eu trato hoje o meu paciente da mesma forma que eu gostaria que alguém me tratasse amanhã. Então, isso é muito importante a gente parar e entender isso. O paciente me agrediu, eu estou muito brava, ele me bateu. Não foi ele que te bateu, foi a doença. Quando a gente consegue mudar essa lente, gente, cai uma ficha na sua vida. E aí você fala assim, meu Deus do céu, quantas vezes eu fiquei chateada, fiquei brava com ele. Não era ele, era a doença, né? Uma cuidadora falou comigo que o paciente dela saiu de casa e ela foi acompanhando ele de longe, né? Para observar o que ele ia fazer. E ele foi andando, sem falar com ninguém, mas indo reto. E aí chegou uma hora que ela andou mais rápido e falou, oi, seu fulano, tudo bem? Aí ele falou, tudo bem. Onde o senhor está indo? Eu estou indo para casa da minha mãe. A mãe já é falecida, o senhor já tem 90 anos, né, 80 e tantos. A mãe dele já era falecida e ele estava querendo ir para casa da mãe, que era em São Paulo, e ele estava no Rio de Janeiro. Você acha que alguém vai fazer isso por querer? Não, ele não lembra. O que tem na cabeça dele, o que vaga na cabeça dele ainda é a lembrança dele pequeno, lá em São Paulo, quando a mãe morava na tal casa que era onde ele estava querendo ir. E aí, esse mesmo paciente, aí ela falou, ô, seu fulano, então, eu tô indo na sua casa, vão comigo que eu vou te levar. E aí, ele foi com ela e ela levou ele para casa, né? E aí, eu falei com ela, nunca repreenda, não, sua mãe já morreu, não, você não mora mais lá. Não adianta você falar isso, ele tem certeza que ele mora lá. Ele tem certeza que a mãe dele tá viva. E muitas vezes, quando você fala com ele que a mãe dele morreu, ele começa a chorar. Para que você vai fazer ele sofrer? Eu tenho recebido agora muita mensagem, né, de cuidadora me falando assim, Erlaine, o filho da paciente morreu, né, de Covid, né, muita gente falecendo de Covid. A paciente tem Alzheimer, ou o paciente, o idoso ou a idosa, o que você acha? Conta para ele que o filho morreu ou não? Para que vai contar, gente? Vai fazer alguma diferença para o paciente? Ele vai ficar triste, ele vai chorar, e daqui a pouco ele vai esquecer. Pra quê? E se você contar para ele toda vez que ele perguntar, seu filho morreu, ele vai chorar todas as vezes que você contar para ele. Então, eu particularmente acho extremamente desnecessário contar para o paciente que o filho dele morreu. Não, Merlane, mas espera aí, o paciente ele ainda tem cognitivo, tá? O filho ia lá toda semana, ele tá perguntando sem parar. Aí é diferente, né, gente? Agora, um paciente que não tem mais cognição, que ele não entende, muitas vezes ele nem sabe que o filho dele era filho dele. Para que você vai falar? Só que aí, às vezes, ele não tem noção de nada, mas aí você vira para ele e fala assim, né, Aurora? Obrigada, Aurora. A Aurora vira e fala assim, seu fulano, seu filho morreu. Ele nem lembrava que ele tinha filho, mas você falar que o filho da pessoa morreu, a pessoa chora, ela fica mal. Então, não tem necessidade, a gente pode poupar o idoso, né? Assim como todos vocês que estão aqui, poupem seu pai, sua mãe, né? Tem gente que conta tudo pro idoso, sabe? Briga de família, confusão que tá acontecendo, fulano que tá apertado de dinheiro. E o idoso, ele é muito ansioso, gente. Isso vai deixando ele louco. Poupem os idosos. Para que ele precisa de saber tudo? Filtra, né? Ele não precisa de estar sabendo de tudo que acontece, ok? Quem desenvolve essa doença, né? Normalmente os homens desenvolvem mais a demência de corpos de Levy do que as mulheres, tá? Então a prevalência maior são dos homens, tá? E como que progride, tá? É uma doença que progride muito mais rápido do que a doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer é uma condição degenerativa, né? Que vai levando à dependência completa. A morte, né? Resulta normalmente de outras doenças, tais como pneumonia, infecção, né?
A esperança média de vida após o início dos sintomas são cerca de 7 anos. E o paciente de Alzheimer não, dura mais, né? Esse paciente ele vai se essa doença vai se degenerando, né, de uma forma mais lenta. Então, o paciente de Alzheimer às vezes dura 20 anos, né, em cima de uma cama, enfim. É uma doença que é mais longa do que a demência de corpos de Levy. Vamos entender agora um pouquinho, então, sobre a doença de Alzheimer, tá? Para vocês poderem ir comparando. E o Alzheimer, gente, a doença de Alzheimer, como eu já comentei com vocês, né, é uma deteriorização da memória, da linguagem, tá? Também vai ser por um acúmulo, né, de proteínas, né, lá dentro do cérebro, e essas proteínas vão começar a afetar toda a parte mental desse paciente. Cerca de 10% das pessoas com mais de 65 anos e 25% com mais de 85 anos apresentam sintomas dessa enfermidade, tá? Feito o diagnóstico, o tempo médio de sobrevida varia de 8 a 10 anos, só que a gente sabe de muitos casos de pacientes que ficam muito tempo acamados, tudo bem? Opa! Quais são as causas? Ao contrário, né, da demência de corpos de Levy, a doença de Alzheimer tem sim uma predisposição genética. Então, a possibilidade de, se meu pai teve Alzheimer, se meu avô teve, eu tenho uma condição maior de ter a doença de Alzheimer, tá bom? Podendo até ter a doença de forma precoce, tudo bem? Então, assim, são algumas dicas que são diferentes, né, para vocês ficarem atentos, tudo bem? E quais são os sintomas dessa doença, né? O que a gente tem que ficar atento? O estágio 1 da doença, que é a forma inicial, tá? Vão ter alterações da memória, alterações de personalidade, habilidade espacial e visual. E aí, o que acontece? Nessa fase inicial... Achou não, Lina? Chama a Duda lá. Nessa fase inicial, você muitas vezes, né, não sabe que o paciente está com a doença, porque ele tem alguns esquecimentos, mas não é nada demais. Às vezes ele fica mais recluso, mais quieto. Está todo mundo junto no lugar, ele vai para o outro lugar. Então, nesse momento, você às vezes nem percebe muito, tá? No segundo estágio, vai acontecer o quê? Esse paciente já vai estar tendo muito esquecimento, você vai perceber que tem alguma coisa errada, você vai levar ele no médico nesse momento, tá? Ele vai ter dificuldade para realizar tarefas simples, ele não vai conseguir falar, gesticular, né? Ele vai ter dificuldade para fazer as suas rotinas, né, do seu dia a dia. Então, é uma fase que você já tem certeza que alguma coisa está errada com esse paciente, ok? E no estágio 3, é a fase grave, né? Esse paciente, ele já vai ter incontinência urinária e fecal, vai estar usando fralda, vai ficar mais acamado, vai ter dificuldade para comer, para deglutir, vai ter deficiência motora, vai estar com dificuldade para andar. Então, vai ser um paciente que requer muito mais cuidado. E aí, atenção ao que eu vou falar com vocês, tá? Esse paciente, ele vai precisar de mais atenção e, às vezes, o paciente começa a não querer se alimentar de forma correta. E aí, o que a pessoa pensa? Ah, vou dar uma sopinha. Lascou minha unha. Vou dar uma sopinha, que aí ele come melhor. E aí, o que as pessoas começam a dar somente sopa para esse paciente? Quando você começa a dar somente sopa para esse paciente, o que vai acontecer? Essa musculatura começa a enfraquecer. Quando essa musculatura começa a enfraquecer, ele pode começar a engasgar. Se ele começa a engasgar, pode acontecer dele broncoaspirar. Então, atenção, se o paciente tem Alzheimer, está com dificuldade para comer, não mete sopa para ele. Tem gente que bate no liquidificador, não façam isso. Eu tinha uma paciente que ela batia no liquidificador arroz, feijão, verdura,
fazia uma vitamina do arroz e feijão ali e dava para o paciente. Não façam isso. Cada vez que vocês fazem isso, essa musculatura enfraquece ainda mais. Elaine, mas a minha paciente adora tomar uma sopinha à noite, né? Então ela acordou, tomou café, comeu pão, mastigou, comeu queijo, né? Na hora do almoço, comeu arroz, feijão. Demorou mais, mas não tem problema. Essa comida pode ser mais molhadinha? Pode, né? Arroz, feijão, abóbora, purezinho de abóbora, purezinho de batata, carne moída. Pode ter, não tem problema. O que não pode é não mastigar, tudo bem? Deixa eu voltar aqui. E na fase terminal, né, esse paciente vai estar restrito ao leito, já não fala, né? Vai ter dor muitas vezes na hora de deglutir, vai ter infecção recorrente, né? Vai ser um paciente com sérios problemas para se cuidar, né? Como aconteceu com a demência de corpos de Levy, o diagnóstico é um diagnóstico que precisaria de fazer uma biópsia também para saber qual é o tipo da proteína que está acumulada lá, né? E só que não tem como fazer isso, né? Então os médicos fazem uma excelente anamnese, avalia tudo, faz todos os testes psicológicos, conversa muito com a família para chegar e fechar esse diagnóstico. Eu já ouvi familiar falando assim comigo: Elaine, não achei o médico bom. Eu fui lá, ele não falou o que o papai tem, falou que tem que voltar. Eu tô achando que ele tá querendo ganhar meu dinheiro. Não, muito pelo contrário. Ele está sendo minucioso, ele está sendo detalhista, né? Ele não quer te falar uma coisa para amanhã ele falar: olha só, eu estava errado, né? Não era isso, era aquilo. Então é necessário, sim. Às vezes o médico vai demorar 4, 5, 6 sessões para fechar o diagnóstico. Tudo bem? Gratidão por estarem aqui comigo. Muito, muito obrigada pela parceria. E podem ter certeza que todos os dias eu vou estar aqui fazendo o melhor para fazer com que vocês sejam reconhecidos, fazendo com que vocês possam ganhar mais. Por que você pode ganhar mais? Porque você tem capacidade e habilidade para isso. Só falta você acreditar em você mesmo, porque eu já acredito em você, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus.